O Drummond tem também uma obra muito significativa na literatura brasileira. Claro, vamos sempre recapitular os pressupostos. Literatura, poesia, posso ou não gostar. Quando a gente está fazendo essa afirmação, eu só faço essa afirmação não pensando historicamente. Não é? Porque senão é assim, eu gosto da poesia, ela tem certo sentido para mim, ok. Mas quando eu falo que ele é importante, ou que ele tem uma importância, ter importância, assim, a obra do fulano é importante, normalmente essa perspectiva ela é histórica. Né? Ela é histórica e estética. Pode ser que você diga essa frase pensando em você, e aí ele é importante para você, você gosta daquele autor, ok. Como você gosta, sei lá, de um autor de narrativa, ou de um autor de um ator, de alguém que faz músicas, ok, né? Mas quando a gente diz assim de forma mais distante, uma obra importante, certamente quem está dizendo isso está olhando uma perspectiva histórica, né? Nessa lógica, o Drummond, ele é talvez o nosso autor que consolida a forma mais contemporânea da poesia. O que isso quer dizer? Se a gente vem, e aí é muito bacana fazer esse contraponto Camões, né, que é um autor absolutamente distante no tempo, com um autor moderno como é o Drummond. Nós passamos muitos séculos na poesia com muita dificuldade de mexer com a forma e com os temas, né? Então, assim, nossa, forma presa, fazer poesia era usar formas rígidas. E temas poéticos eram temas que tinham que ser assim nobres. Nobres em que sentido? Você não poderia falar de uma coisa considerada feia culturalmente, você não falava de pobreza, você não falava de miséria, você não poderia falar de uma panela, falar de uma torneira, porque assim, nobre significa uma coisa que não é banal, que não é cotidiana, que não é corriqueira, né? Essa é um pouco a ideia, talvez, que a gente tinha numa lírica mais... É como se você pensasse assim, temas atemporais, imaginando que houvesse temas atemporais, o amor, né? E atemporais, mas em que perspectiva, né? Uma perspectiva que não é muito variada ideologicamente. Então, né, um pouco elitista, de alguma maneira. Quando a gente tem... Interessante falar de um autor que é o Baudelaire, Charles Baudelaire, um autor francês muito interessante, lá do século XIX, que escreve um livro importantíssimo de poesia chamado As Flores do Mal. Pronto, acabou. Já meteu o pé na temática. Como assim Flores do Mal? Jamais, em tempo algum, numa poesia antes de Baudelaire, você associaria um adjetivo considerado negativo, que é, né, do mal, ou se é do mal, com flor. Flor tem a ver com o quê? Numa visão clássica. Perfume, delicadeza, né? Cores, harmonia. Ele pega e chama o livro de Flores do Mal. Vai falar de uma série de coisas, sempre associando essas imagens clássicas, né, com visões diferentes. Foi a primeira grande ruptura que a gente teve. De tal ponto, se a gente for pensar lá no Drummond, aí só fazendo um paralelo com o autor bem lá na frente, ele vai falar, por exemplo, do leiteiro. Quando na poesia se falaria de um leiteiro? Ou se colocaria um poema com o nome de José. Claro, você pode pensar assim, José numa perspectiva religiosa, cristã, sim, mas ele fala, e agora José? Não. E agora José quebra totalmente essa perspectiva, não é? Quer dizer, ninguém falaria com José, conhecido como aquele que era, né, o companheiro lá da Maria, e agora José? Fazendo uma, né, interpelando. Não, não, não. Esse José certamente não é esse. Ou pelo menos não é esse com essa visão, né, de culto. Não. Humaniza de alguma forma. É claro que o José Drummondiano ele vai ter muito mais a ver com essa cultura brasileira, que é assim, os Josés, os Silvas, né, quer dizer, com essa coisa de pessoas muito mais ligadas a outros grupos sociais, a massas, a outros lugares econômicos, né? Então ele vai trazer temáticas cotidianas, ele vai trazer temáticas políticas, ele vai trazer temáticas de miséria, de comunismo, ele vai trazer temáticas da rua, temáticas da banalidade, né? Mas esse é o momento em que isso faz sentido na poesia. E o Drummond rompe muito com isso. Outros já tinham feito, certamente, a Semana de Arte Moderna sim, Manuel Bandeira sim, mas é claro que o Drummond é o que realmente eu acho que vai mais fundo, talvez, ele dá os passos, claro que ele também está um pouco depois, é sempre, né, a gente vai caminhando passos de acordo com a escada que a gente teve antes da gente, que foi construída antes, né?
ele vai dar passos muito fortes. E a forma do Drummond é forma livre. Se a gente pensar, por exemplo, naquele poema do Oswald de Andrade, que fala o pronominais. Pronominais já é um nome sofisticado, né? É um nome, aí ele vai falar, o português diz, dá-me um cigarro. Ele vai dizer que o brasileiro não, né? Me dá um cigarro. Mas ainda é uma forma, por mais que ele esteja discutindo já essa temática, né? Olha, o português castiço, não, a gente tem um português brasileiro, né? São figuras fundamentais, o Mário, né? O Mário de Andrade, o Oswald, mas o Drummond realmente já partiu dessa premissa. E aí vai usar sempre a forma livre. Então os poemas... Agora, fazer forma livre significa não ter a sua própria lírica, o seu canto? Claro que tem o seu canto. Poesia é canto. Então, de alguma maneira, é um outro tipo de desafio que é, bom, se eu não tenho mais a forma presa, como é que é a forma? Então não é assim, não é sair... Que é a mesma coisa que a gente pensou quando falou da pintura, né? Não é sair da Mona Lisa e falar assim, não, deixa eu jogar umas tintas aqui. Não. Eu costumo fazer uma comparação que é assim, vamos pensar no Picasso. O jeito, aquelas formas, né? Que o Picasso trabalha. Eu acho que, dizem que é muito difícil fazer uma mão clássica. Você desenhar dedos, mão, unha, é muito difícil. Deve ser também muito difícil desenhar uma mão deformada. Não sei nem se não é mais difícil. Dá para entender? Quer dizer, o nariz do Picasso, aquele nariz absolutamente retorcido, diferente, talvez seja tão ou mais difícil que fazer um nariz clássico. Então, quer dizer, fazer um jogo de luzes, fazer um trabalho de cor numa tela que não tem forma a ser preenchida é um mega desafio. Claro, é só fazer um teste, sem assim, brincando, mas vamos fazer um teste. Pega você uma tinta e joga num negócio. Aí vai ver uma exposição, vai ver, sei lá, uma Tomiotaki. Vamos ver como é que a gente olha isso, se tem diferença, né? Grandes artistas que... Tem coisa mais linda do que olhar uma tela. Quando você chega perto de uma tela do Monet, você olha de longe uma tela do Monet, você parece que vê pessoas, né? Uma coisa meio assim, ou às vezes aquela vegetação. Quando você chega perto, o que você vê é uma tinta. É um borrãozinho de perto. Olha que coisa linda, quer dizer, ele consegue insinuar uma pessoa, insinuar uma folha com um pincel, mas sem desenhar. Isso é uma coisa maravilhosa, é lindo de ver. E quão difícil deve ser, né? Quer dizer, é outra técnica, é outro contexto. Drummond está nesse cenário. Então ele vai fazer a sua musicalidade nessa perspectiva. Temas cotidianos, temas que vão ter a ver também com... ele saiu, vamos pensar assim, quais são os nossos personagens do Machado de Assis? Vamos pegar Dom Casmurro e Brás Cubas. São duas personagens que passam a vida inteira e ninguém trabalha. Você não fala de trabalho. Quantas pessoas a gente conhece que são ricas e não fazem nada? Eu não conheço praticamente nenhuma. Se é que eu conheço alguma pessoa. Não estou com isso fazendo uma crítica a essas, mas dizendo assim, é um grupo muito restrito, não é muito fechado. O Drummond já está falando de outros, né, de outros lugares sociais, de outras personagens. Até legal para a gente só fazer uma... que é tanta coisa que a gente quer falar. Quando a gente pensa na narrativa, quem que dá esse salto? Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma. Quem é o Policarpo Quaresma? Ele é o Brás Cubas? Ele é funcionário. As personagens do Lima Barreto, elas trabalham. Tem muito mais isso. As situações são muito mais prosaicas. As festas são diferentes. As festas do Brás Cubas são aquelas festas da High Society, né? As festas das personagens do Lima Barreto, quando acontecem, são festas muito mais, assim, parece festa do bairro. Tem mais cara de festa de bairro. Completamente diferente. Então o Lima já vai dando esse salto. E o Drummond já está lá, anos 50, anos 60, ele já está numa outra perspectiva. Então a sua lírica vai ser um canto diferente do Camões, evidentemente, e é aquilo que é esperado no autor de uma outra época.